Então, qual o papel dos pais nesse período? É assumir verdadeiramente essa responsabilidade, porque na Constituição preconiza isso, que a educação é direito de todos, e é dever do Estado, é dever da família, com incentivo, com a promoção, de forma colaborativa da sociedade. Então, todos nós temos um papel importante nesse processo educacional. E os pais têm um papel preponderante nesse processo de aprendizagem dos seus filhos. Então, como que eles podem, o que eles podem fazer nesse período? Primeiro, eu acredito que é conhecer, colher todas as informações, as orientações, com a escola do seu filho ou dos seus filhos. Saber quais os recursos que as escolas estão utilizando, o que a escola pode oferecer, quais as formas de estudo, online ou offline, que cada escola tem com o seu filho. Depois que os pais se inteirarem, dessas orientações, dessas informações, aí senta com o filho, o ajuda a organizar uma rotina de estudo em casa. E depois incentiva, quando ele estiver fazendo as atividades, pelo menos alguns minutos, literalmente, senta ao lado dele. E Jeová, não importa a idade, isso eu digo desde a educação infantil até o ensino médio. Incentive seu filho, acompanhe, procure o que está acontecendo, o que ele está vendo, o que ele está achando, se ele está tendo alguma dificuldade, o que ele está aprendendo, enfim. Os pais não serão professores dos seus filhos. Então, eles não precisam se desesperar e falar, agora eu vou ser professor, não. O pai é educador, com certeza. O pai, a mãe, a família. Mas eles vão incentivar, orientar, acompanhar, auxiliar os seus filhos nesse processo de estudo em casa, não os deixando desistir, porque vai ser muito importante, para eles nesse período de pandemia. E como conciliar a rotina dos pais ao processo de aprendizagem dos filhos? Mantenham assim a paciência, se conectem com Deus, com a sua espiritualidade, procurem ter bom humor, isso ajuda muito. Então, os pais que têm pouco tempo, faça com que esse pouco tempo seja muito rico. Organize a agenda. Organize sua agenda. Se trabalha ou não, organize a sua agenda, porque mesmo que não trabalhe fora, tem as atribuições em casa. Então, organize a sua agenda de modo a destinar diariamente um tempo para, pelo menos alguns minutos, para conversar com o filho sobre as questões de estudo. Faça combinados com os filhos, Vai depender da idade, do período de produtividade daquele aluno, do seu filho, da criança, adolescente, e faça combinados. Então, olha, nós vamos acordar, as regrinhas de boa convivência em casa. Vai ter horário para dormir, para acordar, para alimentação, para interação, entretenimento. Eu vou trabalhar e tal hora, então, vamos sentar juntos, ou eu vou trabalhar quando eu voltar. Você tenha lido isso, tenha visto isso, para eu conversar com você. Então, façam combinados com os filhos. Envolva toda a família, Se tem filhos maiores, que eles auxiliem os menores. Se tem algum tio que mora naquela casa, tia, enfim, os membros da mesma casa, envolva todo mundo de forma colaborativa. Crie uma rotina diária. É importante estabelecer horários, mas mas com uma certa flexibilidade quando necessário. É importante manter essa rotina, porque a escola tem uma rotina, Geralmente de segunda a sexta, e é importante ter isso em casa. É importante também que os pais ou responsáveis preparem um ambiente para as crianças e adolescentes? Então, primeiro, sugestão que eu dou, verifique em casa as possibilidades existentes, e de adaptação. Então, se em casa eu já tenho um espaço e os móveis já favoráveis para
o estudo, ótimo. Se eu não tenho, o que eu tenho dentro de casa que dá para adaptar? Né? Tem muita gente que tem muita criatividade, isso é muito bacana, é magnífico, e faz de algo simples algo muito valioso. Então, use da criatividade, mas é importante que tenha um espaço. Que tenha um espaço em casa, onde seja o cantinho do estudo. Esse espaço é preciso, vai depender da idade. Porque se for uma criança, seria interessante ser mais lúdico, ter algo mais colorido, que chama a atenção da criança, mas que não desvie a atenção do estudo. Mas vai depender do tamanho, né, da altura da criança, porque aí a cadeira, o assento, seria interessante ela conseguir alcançar as perninhas, né, ao chão, ou ter aquele suporte para que ela ponha as perninhas, porque senão vai cansando e aí não vai render. Então, assim, organizar o espaço de acordo com a faixa etária do filho, com a altura, que seja o espaço mais iluminado da casa, que tenha uma boa ventilação, né, de preferência natural, para que o calor, por exemplo, não o distraia. Ver o que precisa de aquisições, e se tiver possibilidade, é claro. Está faltando isso, tem condições de criar ou adquirir? Faça um espaço limpo, organizado, porque se o espaço não estiver limpo e organizado, pode provocar um estresse. Às vezes, mesmo sem perceber inconsciente, pode provocar esse estresse e vai atrapalhar o estudo. Então, este ambiente ele vai favorecer muito para que a criança ou o adolescente ele tenha mais foco neste processo de aprendizagem. E no que se refere ao foco e essa questão também da aprendizagem em casa, é importante delimitar um tempo, é interessante também que haja pausa. Então, você colocou a questão do foco. Primeiro, eu volto, reforço, organize uma rotina fixa, destinando horários para o estudo. Como você falou de horários, seria interessante permanecer o mesmo período escolar. Então, o aluno estuda 4 horas. Seria interessante manter essas 4 horas de estudo em casa. Mas, nossa, é muito tempo. Mas lembra, na escola tem intervalos. Você para lanchar, você vai ao banheiro, você vai tomar água. Então, procure manter esse período igual na escola, mas com pausas. É muito importante as pausas. Pare para se alimentar, pare para, durante esse período de estudo, para ir ao banheiro, tomar água, dar uma respirada. Que sejam pausas e não fugas, né? Quando nessas pausas é importante que o estudante não busque recursos de distração. Se ele está ali envolvido, empenhado em estudar, pega o celular e aí entra no WhatsApp, por exemplo, ele pode ver algo que vai puxar a sua atenção e ele não volta a estudar. Então, é importante que nesse período de pausas, ele não busque as fontes de distração, né? Então, mas que tenham essas pausas, para respirar, para dar uma relaxada e volta a estudar. Então, vai intercalando entre o estudo e o descanso. O estudo ou um lanche, né? E aí vai passar esse período de estudo de 4 horas sem o aluno perceber, o estudante perceber. Estabelecer metas. As crianças, os adolescentes, os jovens, eles gostam de desafios. Então, estabeleçam metas diárias. Hoje eu vou estudar tais disciplinas, tais conteúdos, eu quero avançar nisso, eu quero terminar de ler tal livro, eu quero realizar essa pesquisa, então estabeleçam metas. Boa gestão do pensamento, procure gerenciar os seus pensamentos, porque o pensamento ele nos distrai muito. Porque às vezes você está lá lendo e aí lembra de algumas outras situações, quando você termina a leitura você não sabe nada do que leu. Porque os pensamentos te roubaram esse foco. Então, busque gerenciar os seus pensamentos,
Substituir a preocupação por ocupação, porque a gente fica assim, preciso fazer isso, preciso ler isso, preciso estudar isso, mas a gente fica preocupado, mas não faz. Então, substitua a preocupação por ocupação, fazendo. Reforço aos pais que não se desesperem, não fiquem nervosos, porque vocês não são os professores, mas procurem dar o melhor de si para o desenvolvimento do seu filho. Então, uma dica é procurar alguém da família que possa ajudar, principalmente alguém da casa, que possa ajudar naquela dificuldade. Se não, se tem alguém que você conheça que possa entrar em contato por telefone, né, explicando essa dúvida. Outra forma é criar um grupo de estudo pelo WhatsApp, onde os alunos podem trocar, né, experiências, compartilhar o que entendeu do estudo. Terminou o estudo? Volte-se para esse grupo de estudo, compartilhe resumos, perguntas e respostas, isso vai ajudá-lo a desenvolver. Se tem algum professor que você possa entrar em contato e sanar essa dúvida, também é uma possibilidade. Verificar com a unidade escolar, né, apresentar a dificuldade do filho e ver o que a escola orienta. Pesquisando na internet, em sites confiáveis, vendo vídeos, teleaulas, tem a TV Assembleia, que transmite as aulas, buscando em livros didáticos em casa ou na própria escola, né, alinhando isso com a escola. Tem também estudar por provas antigas, é uma forma que eu já utilizei muito e eu recomendo. Pego atividades antigas, provas antigas para rever. Então, tem essas possibilidades de sanar as dúvidas, mas se você buscar todas as possibilidades, é importante que busque, né, todas as possibilidades possíveis dentro desse período de pandemia, respeitando todas as orientações sanitárias. Mas se permanece, ou se não permanece, independente, sugiro, anote, porque ao retorno você vai apresentar isso ao professor e ele com certeza vai te orientar, vai te ajudar e isso vai se resolver. E aquele aluno que tem um grau de dificuldade maior, que tem alguma dificuldade no intelecto, seja um aluno especial, como os pais lidam com isso? São os alunos, né, pessoa com deficiência, que precisa de um atendimento especializado, educacional especializado, e que não tem uma receita pronta. Porque também depende muito da deficiência. E os pais conhecem as habilidades, conhecem o potencial dos filhos de acordo com aquela limitação. O médico que atende esse filho, essa criança, esse estudante, pode contribuir, dando orientação de como os pais podem fazer. Aqui em Tiquira tem a professora Orcelina, que acompanha esses alunos, tanto na rede estadual quanto na rede municipal. Então, entrando em contato com ela via WhatsApp, por exemplo, para ter informação. Alinhando com a escola, o que tem de recurso na escola que possa ajudar esse estudante em casa. Mas é muito importante acreditar no potencial. Porque alguns pais podem superproteger ou subestimar, ele não dá conta. Não, isso seria ruim. Criar uma rotina com ele, assim como os demais, incentivar, exigir, mas com muito respeito, participar com eles. Eles gostam muito, independente, de ouvir histórias, músicas, da ludicidade. Então, assim, estudar, incentivar e dar muito amor, que é o mais importante.